Então, pessoal, eu venho aqui compartilhar mais uma das minhas anotações de aula. Dessa vez é da disciplina de Elementos de Máquinas. E um exemplo do capítulo 5 do livro do Shigley, Elementos de Máquina, 10ª edição. O assunto é falhas resultantes de carregamento estático. E vamos ver essa questão aqui, a 563, que diz o seguinte: a figura mostra um eixo montado em mancais em A e D, tendo as polias em B e C. As forças que atuam na superfície da polia representam as trações de correia. O eixo será feito de aço AISI 1035CD. Utilizando uma teoria de falha conservadora, com fator de projeto igual a 2, determine o diâmetro mínimo do eixo para evitar o escoamento. Então vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o desenho. Eu copiei do livro. Não tá tão bonitinho não, mas acho que dá para entender, né, pessoal? Vamos lá. Aqui é a primeira polia, a polia B, com 8 polegadas de diâmetro. E essa aqui é a polia em C, que tem 6 polegadas de diâmetro. Continuando aqui nesses dados, o aço AISI 1035CD, se você for ver, observar na tabela 10, na tabela, essa daqui, a tabela A20 do livro do Shigley, onde vocês vão observar aqui o aço 1035 CD tem esse valor aqui de resistência ao escoamento, 460 megapascal e 67 kpsi. É desse valor aqui do aço 10.035 CD, tá vendo? Essa coluna aqui, resistência ao escoamento, que ele dá em megapascal e kpsi. Então vamos lá, vamos fazer um diagrama de corpo livre, representando cada força dessa aqui. As reações, vamos fazer assim, dividir em dois. Como aqui está em 3 dimensões, vamos fazer o eixo XY e depois o eixo XZ e ver as forças correspondentes em cada plano. Aqui é o plano XZ, então vamos representar as forças que tem neles aqui. As reações, uma reação aqui no mancal em A, depois outra reação aqui no mancal em D, e tem essa força aqui, ó, que está paralela ao plano XZ, que é a força dessa polia que tem duas forças no caso, né? Uma puxando aqui com 392 libra-força e a outra 59 libra-força. Somando as duas nessa direção aqui, dá essa força aqui, nesse sentido que a gente escolheu aqui. E mesma coisa para o plano XY. Somando essas forças aqui, 300 e essa de 50 libra-força, dá uma força de 350 libras. Subindo aqui, junto com essa reação no mancal em A e outra reação aqui no mancal em D. Aqui, plano XY. Agora vamos calcular essas reações aqui. Para o plano XZ, somatório das forças, AZ mais DZ menos essa daqui nesse sentido. Ainda falta a gente achar aqui quem é AZ e DZ. Fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto A aqui, o que é que a gente vai achar aqui? Temos essa força aqui DZ. Deixa eu passar para outra mão aqui. Essa força aqui DZ, que faz pela regra da mão direita a essa distância, fazendo essa curva aqui, o momento, como o polegar está aqui nesse sentido positivo saindo aqui, então é positivo. Já essa força aqui de 451 libra-força, a essa distância aqui, pela regra da mão direita está entrando aqui na folha, então é negativo, então sentido negativo. Então essas distâncias. E assim isolando o DZ, achamos o DZ. Substituindo aqui, achamos o valor de AZ. Agora para o plano XZ, as reações observando esse plano, colocando aqui as reações, uma reação em AY, uma força de 350, como a gente viu, ó, 350, só observando o plano XY, tá vendo? E mais uma outra reação aqui que a gente vai ter em DY,
Tá vendo? E prosseguimos da mesma maneira. Fazemos agora um somatório de momentos em A, novamente. E vai ter o que? Essa força de 350 a 8 polegadas. Então está saindo aqui pela regra da mão direita positiva. Essa outra força aqui em DY, desconhecida, a essa distância, pela regra da mão direita, também é positiva. Isolando, já achamos o DY. E assim achamos também o AY. Então essas são as reações. Agora vamos para continuar. Continuando aqui com as forças que a gente achou cada valor dessas reações. Então separando aqui novamente no plano XZ, suas reações, no plano XY. E agora vamos calcular os diagramas de força cortante para depois calcular o de momento fletor. Para calcular o diagrama de força cortante é o seguinte, eu vejo que aqui a gente achou essa reação no plano XZ. Achamos uma reação aqui em A que foi esse valor aqui, 123 libra-força. Então eu subo aqui, 123 libra-força na parte positiva. Quando a gente está aqui, do ponto A até o ponto C, quando chega no ponto C tem uma força de 451 libra-força. E é para baixo, negativo. Então soma esses dois, vai dar um valor negativo aqui de menos 328. Só que daqui dessa continuidade aqui até o ponto D, quando chega no ponto D tem uma reação aqui de 328 libra-força. Então retorna até zero e fecha o diagrama de força cortante. A gente faz com base na distribuição de forças. Mesma coisa a gente faz no plano XY, né? Observando as forças aqui, 323 negativo, que foi até essa reação aqui, ó, AY 323 negativo, equilibra a força, tá aqui, ó, a gente desenhou aqui, ficou esse valor negativo. Quando chega aqui no ponto B, soma 350, aí foi para 127 aqui, ó, tá vendo no diagrama de força cortante. E mais uma última reação aqui, fechando em zero. Então, para a gente saber até se os valores das reações estão corretos, a gente faz aqui o diagrama de força cortante que tira a prova, né, que está tudo ok. De posse do diagrama de força cortante, a gente pode fazer agora o diagrama de momento fletor, que é também bem simples. A gente observa que aqui a gente tem umas áreas como retângulos. Então, como é a área do retângulo aqui? A base vezes a altura. No caso, no lugar de altura, a gente vai colocar força. Por exemplo, do ponto onde tem a variação de força aqui, que a gente vê aqui, do A até o C, temos uma distância aqui de 8 polegadas, 16 polegadas. Vezes essa força de 123, foi isso aqui que eu fiz, ó. Deu esse valor aqui de 1968 libra-força polegada, tá aqui. Então do A até o C. Agora do C até o D, tem essa distânciazinha aqui, que é de 6 polegadas. Eu não coloquei aqui para não ficar poluindo muito o desenho, mas está aqui, ó. De C até o D tem essa distância de 6 polegadas. Com essa força de 328 negativa, deu esse valor exatamente, e a gente pôde ver aqui que fecha o nosso diagrama de momento fletor para esse plano XZ, tá vendo? Deu menos 968 libra-força, então retorna para zero. Mesmo procedimento a gente faz para o diagrama de momento fletor do plano XY. Essa distânciazinha aqui, no caso AB de 8 polegadas, vezes essa força daqui, depois essa distância aqui, vezes essa força. Essa distância vezes essa força, deu esse valor aqui de menos 784 libra força polegada. Depois daqui para cá, se vocês calcularem, vão ver que vai zerar. Então é isso, tá aqui o diagrama de força cortante de momento fletor. Lembrando aqui, eu vim para essa outra página aqui, que o que a questão pedia era para determinar o diâmetro mínimo para evitar um escoamento. A gente vai achar esse diâmetro mínimo utilizando a fórmula da tensão de cisalhamento máximo.
Para isso a gente tem que achar a tensão de flexão e a tensão de cisalhamento devido à torção, que utilizam, por exemplo, a tensão devido à flexão, utiliza o momento, e esse é o momento máximo que a gente vai obter observando aqui os diagramas de momento fletor. O momento máximo que a gente achou aqui, visivelmente esse aqui, 1968 libra-força por polegada, quando a gente observou o plano XZ. No plano XY, a gente observa que tem esse aqui, ó, de 1784 em módulo, né? Tá menor do que 1968. Então, esse daqui é um candidato ao momento máximo. Só que vamos achar o correspondente dele aqui no plano XY. E é feito da seguinte maneira, porque a gente precisa disso para ter a resultante. Para achar esse ponto aqui, veja, foi no ponto C do plano XY, do plano XZ no caso, não vamos confundir. Então, o correspondente dele no plano XY é esse ponto aqui. Como é que a gente acha esse valor aqui? Da mesma maneira que a gente achou daqui para cá, ó, que foi calculado essa áreazinha aqui, né? 6 polegadas vezes a força, no caso. Então eu vejo aqui, eu faço que foi essa áreazinha aqui de C para D, então essa áreazinha de C para D aqui, 6 polegadas vezes a força, que no caso é 127, deu esse valor aqui. Então a área crítica do plano XY deu esse valor aqui de 762 libra-força. Então tá aqui no ponto. Então venho calcular a resultante. E a resultante, que é um momento crítico no caso para todo esse eixo, deu esse valor aqui, 2.110 libra-força polegada. Tá aqui. Agora sim, a gente tem o valor do momento. E a gente tem que achar também o torque. O torque transmitido entre B e C, a gente calcula aqui. Deixa eu pegar o desenho aqui, nessa outra folha. Com essa polia aqui, pela regra que a gente vê aqui, tá? A regra da mão direita, utilizando aqui, vendo que agora 3D, em 3 dimensões, eu vejo que essa força de 300 aqui, tem essa componente aqui saindo, vindo aqui nessa direção, que a gente considera como positivo, e tem essa força de 50 aqui como negativo, pela regra da mão direita. Isso se a gente fizer essa consideração aqui de positivo para cá, no eixo X, e negativo para cá, tá vendo? Sentido negativo e sentido positivo de 300. O diâmetro dessa polia aqui em B era 8, então o seu raio é 4. E acho o torque 1000 libra-força por polegada. Agora sim, nós vamos substituir para achar as tensões, a tensão devido à flexão, que utiliza essa fórmula, o momento que a gente achou, que foi o momento máximo, que a gente achou aqui, naquela hora que a gente fez a resultante, o momento máximo resultante, e acha esse valor aqui em função do diâmetro. A gente tem que achar o diâmetro. A tensão devido ao cisalhamento, a gente coloca o torque que a gente acabou de encontrar, essa fórmula aqui dela, fica também em função do diâmetro. E agora vamos para essa fórmula aqui da tensão máxima de cisalhamento, que é definida por essa fórmula aqui, e a gente substitui os valores que a gente tem, as tensões, tanto a tensão devido à flexão, quanto a tensão devido ao cisalhamento. A gente substitui nela aqui e ainda fica com com o resultado aqui em função do diâmetro. E como é que a gente vai achar? Agora, como é que a gente vai isolar esse diâmetro? Como no enunciado diz que para a gente utilizar uma teoria de falha conservadora no caso, para esse projeto, a partir dessa teoria tem como a gente pode utilizar a teoria do MMS, Maximum Shear Stress, ou a teoria de Tresca, conhecida como teoria de Tresca, que utiliza essa fórmula aqui, ó,
A tensão de máxima de cisalhamento é esse SI sobre 2N. O N aqui é o fator de projeto que até o enunciado nos deu igual a 2. Então, substituindo aqui, quem é esse T máximo que a gente encontrou aqui, ó, pela forma da tensão de cisalhamento máxima, tá, o máximo no caso, a gente achou, coloca aqui, tá vendo? E substitui aqui o valor do N, que é o fator de projeto, igual a 2, e isola o diâmetro. Isolando o diâmetro, a gente acha que o diâmetro mínimo para evitar o escoamento é igual a 0,892 polegadas. Então essa questão ficou um pouco, o vídeo ficou um pouco comprido, mas eu espero que tenha ajudado vocês aí também. Então obrigado pessoal, então é isso.